No ano de 2009, quando o diretor sul-africano Neil Blomkamp lançava a proposta de Distrito 9, existia uma expectativa muito grande, pois o que nós tínhamos visto na tela até então eram propostas de filmes como Alien, O Oitavo Passageiro, Independence Day ou coisas do tipo, onde os extraterrestres odiavam os seres humanos e queriam nos destruir a toda a prova. Eis que quando estreia Distrito 9, nós vemos uma proposta contrária, onde nós, seres humanos, passamos a ser os vilões e estamos maltratando os extraterrestres. Mediante alguns ingredientes acrescentados na história do filme, a obra de Neil Blomkamp sofreu algumas críticas, as quais disseram que o filme era politicamente incorreto, preconceituoso e, acima de tudo, fazia apologia ao apartheid, que aconteceu lá mesmo na África do Sul há alguns bons anos atrás. Mas será mesmo que isso existiu? E qual é a sua opinião a respeito de Distrito 9? Será a mesma da minha? Isso nós vamos saber daqui a pouco. Afinal de contas, eu gostaria de fazer um convite breve para você que ainda não se inscreveu aqui no canal Telamix. Puxa vida, meu amigo, minha amiga, saiba que neste conteúdo eu não falo só a respeito de filmes e seriados, e sim tenho outros conteúdos tão interessantes quanto, como por exemplo a própria série Vídeo Mistério, cujo background está bem aqui atrás de mim, onde semanalmente eu trago histórias fantasmagóricas, contos ufológicos, que inclusive tem um pouco a calhar com o tema da nossa resenha de hoje, no melhor estilo Arquivo X e casos inexplicados. Ainda sobra tempo de nós fofocarmos a respeito da vida dos famosos, especialmente daqueles caras lá em Hollywood que vivem aprontando. E outras cocitas más que eu vou deixar para que você descubra se inscrevendo aqui em nosso canal. Combinado? Porém, voltando a falar de Distrito 9, tudo acontece quando uma nave-mãe alienígena acaba vindo parar acidentalmente no planeta Terra. Os extraterrestres que ali estavam acabam sendo encontrados em situação deplorável, doentes, com fome e, acima de tudo, sem condições alguma de remover aquele amparato tecnológico imenso que está sobre a capital da África do Sul. Os seres humanos de medo, pavor, passam a ter uma verdadeira ojeriza aqueles seres que são, digamos que de certa forma, resgatados da nave-mãe e sendo amparados em um terreno bem no centro da cidade, que em breve dará origem a um local chamado Distrito 9. Por detrás disso tudo existe uma companhia chamada United, que no começo passa a coordenar toda essa habitação destes alienígenas, mas com um propósito obscuro. Na verdade, eles querem ter acesso a toda a tecnologia destes extraterrestres. Passam-se alguns anos e aquela habitação acaba se transformando num favelaço, na verdade, com condições precárias, com os extraterrestres que passam a ser chamados pela sua aparência de camarões pelos seres humanos, e até mesmo traficantes nigerianos acabam invadindo o local para fazer tráfico de comida e até mesmo de armas com os extraterrestres. Esses ETs têm uma fome imensa e comem absolutamente tudo que eles veem pela frente. No meio disso tudo, a United, uma hora está de saco cheio, pois a própria população de Joanesburgo está pressionando a companhia para dar um jeito nos extraterrestres, pois eles estão
inundando a cidade de lixo e provocando até mesmo algumas doenças, desavenças e acidentes, mesmo que eles estejam ali dentro do Distrito 9. É aí que um CEO da companhia United tem a feliz ideia de criar um campo, como se fosse algo comparado a um campo de concentração, para remover os alienígenas dali e mandar para mais longe da cidade. Ele tem a feliz ideia de mandar o seu genro, que é um cara meio boa vida, mas com um cargo alto na United, chamado Wilkes. Ele não tem absolutamente nenhuma tarimba para desenvolver essa missão, que na verdade é fazer com que os alienígenas assinem uma petição, ou melhor dizendo, uma intimação, dizendo que eles terão de deixar o local por bem ou por mal. No meio disso tudo, o Wilkes acaba sendo infectado ali ao descobrir um experimento ali dentro de um barraco, é isso mesmo, como é tratada a moradia dos extraterrestres, e ele começa a ter uma mutação alienígena, pois o DNA dos extraterrestres acaba se misturando com o dele, que é humano. E a partir daí, ele passa a ser alvo da United também, que quer ter o acesso ao corpo do Wilkes para poder entender o porquê isso aconteceu e, acima de tudo, usá-lo como experimento. Mas isso não é de uma maneira boazinha, não. É de uma forma bem peculiar que quem já assistiu o filme sabe que dará início a uma caçada ao Wilkes, que vai ter que se aliar a um extraterrestre lá dentro do Distrito 9 chamado Christopher, que na verdade é um ser extraterrestre que é uma espécie de um engenheiro que já está há tempos atrás de uma solução de estar deixando o planeta Terra e botar aquela imensa nave-mãe que está sob Joanesburgo para funcionar e ir embora do planeta Terra. Como eu abri dizendo, o filme teve muitas críticas na época por pregar algo que alguns disseram que era uma espécie de apologia, referência ao apartheid, que inclusive aconteceu na própria África do Sul, sem contar ainda que os alienígenas, quando eram chamados de camarões, disseram que era uma ofensa ao próprio país que existe ali próximo no continente africano, que muitos conhecem, creio que principalmente como referência ao futebol, que é Camarões. E ainda por cima tem os traficantes nigerianos, que são parte dos vilões da história, que muita gente também na época criticou, dizendo que tudo isso não era necessário colocar dessa forma no roteiro. Eu discordo plenamente, pois o problema do tráfico na Nigéria e esses bandidos que existem no país não condizem com as origens do povo nigeriano, que é um povo espetacular, criativo, artístico, ok? Mas é um fato que, infelizmente, existe na Nigéria. E o diretor, como ele é sul-africano, ele convive ali no continente com toda essa realidade, na minha opinião, ele acabou usando isso para dar de fato ali um corpo, de fato ali o roteiro, imaginando se aquilo acontecesse de fato. O filme ele começa com o ritmo de um documentário fake, com ex-companheiros do Wilkes dando depoimentos, como se fosse um programa de televisão contando o que aconteceu ali na área de Joanesburgo, de fato, a partir do momento que os extraterrestres chegaram, o que dá a impressão de que você está vendo algo um pouco fora da caixa dos filmes hollywoodianos que nós já estamos acostumados a ver até então. Bem verdade que o Neil Blomkamp, ele depois lançou filmes parecidos, como Elysium e o próprio Chappie, que é aquele com o Hugh Jackman, dos robôs que acabam lutando um contra os outros, enfim. O mesmo estilo de fotografia, o mesmo ritmo de roteiro, ok? Mas voltando a falar a respeito de Distrito 9,
Eu acho que a grande sacada do diretor nessa questão foi, de fato, inverter a ordem e mostrar que nem só os extraterrestres podem ser os vilões, os monstros que estão aqui, de fato, para fazer algo. O que será que nós faríamos se aqui no Brasil, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte, uma nave de fato caísse ou ficasse suspensa no ar, como é no próprio filme, com vários seres de outro planeta a qual nós não conhecemos a sua origem biológica, os seus costumes, sua cultura, o seu jeito de viver, e de repente eles simplesmente chegassem aqui com 5, 10, 15 mil seres dentro de uma nave. Eu creio que não seria muito diferente do que é mostrado em Distrito 9. Ou eu até arrisco dizer que muitos países fariam coisas piores de imediato. Não viajando muito na maionese, mas quem acompanha a série Vídeo Mistério sabe que nós temos vários vídeos sobre a história do ET de Varginha, que muita gente pensa que é piada, outros acreditam, outros simplesmente, como eu, só ouvem a história e gostam de acompanhá-lo, até mesmo como se fosse algo em termos de ficção científica, mas o que a história mostra do ET de Varginha, sendo verdade ou não, é algo parecido. A partir do momento que avistaram seres estranhos naquela terra, imediatamente o exército invadiu o mato e saiu disparando, dando tiro nos caras, sem saber absolutamente o que era. Outro colocaram numa caixa de madeira, pregaram e levaram num caminhão. Ou seja, nada amistoso, ninguém chegou para conversar ou tentar algum contato amistício. Você quer entrar no carro gentilmente? Vamos ali para a gente trocar uma ideia, explica aí o que aconteceu. Não, é exatamente de uma forma brutal. Então, de fato, talvez, como mostrado nos outros filmes, não são os alienígenas que podem ser os vilões da história, e sim nós, seres humanos, como é mostrado em Distrito 9. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Você pode ter alguma outra diferente. No entanto, meus caros, eu vou ficando por aqui. Reforço o convite para que você se inscreva no canal e participe dos comentários a partir de agora. Um grande abraço e até breve.